Agora a gente vai falar de uma denúncia gravíssima, a do exercício ilegal de medicina na maior emergência pública do estado de Alagoas, o HGE, que vai ser investigada pelo Ministério Público. Um residente de medicina do Hospital Geral do Estado disse que estudantes de graduação têm realizado procedimentos cirúrgicos nos pacientes. Um deles é o filho de um cirurgião que trabalha no HGE e está apenas no 3º período do curso. Numa entrevista exclusiva aqui para o Cidade Alerta, o residente, que já oficializou essa denúncia, detalhou como tudo funciona lá dentro. Vamos ver. O estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas estagia há 3 meses na principal emergência pública do estado, o HGE. O aluno fez uma denúncia por e-mail à direção do hospital e o relato se espalhou. Com a repercussão, o estagiário gravou uma entrevista exclusiva com a TV Pajuçara Record TV. Ele diz que 3 estudantes de medicina, sem vínculo oficial com o HGE, realizaram procedimentos nos pacientes. Chegou a gravar esse vídeo que mostra um cirurgião do hospital em um setor ao lado da sala de cirurgia, onde estariam o filho dele, um estudante da UFAL e outros 2 alunos de faculdades particulares. O trio estava perto de uma maca. O paciente seria uma criança. A cena que eu vi foi que eu nunca tinha visto na minha vida um acadêmico de medicina, no 3º período de medicina, operando apendicite, usando bisturi elétrico, um instrumento cortante para dissecar uma pessoa, né? E fazer cirurgias. É uma anatomia complexa com muitos vasos, tem vários passos cirúrgicos. Isso é uma prática comum dentro do HGE? Estudantes fazendo cirurgias sem supervisão? É uma coisa comum e que todo mundo conhece. Tanto que muitas pessoas vieram me agradecer pelo que fez, porque não tiveram coragem de se expor assim. Porque esses professores da UFAL dominam o mercado, conhecem vários cirurgiões, selecionam para trabalhar e trabalham em todos os hospitais aqui de Maceió. Você praticamente se condena, né? Já faz 1 mês que o estudante vem denunciando esse tipo de prática no HGE. Ele chegou a enviar e-mails para a direção do hospital informando sobre a presença de alunos externos nas salas de cirurgia, alunos que nem fazem estágio supervisionado no HGE. No dia 23 de abril, por volta das 11 horas da noite, o denunciante disse ter visto quando uma das alunas que aparece no vídeo fez um corte profundo na cabeça de um paciente, na sala de neurocirurgia. Tudo isso na frente do neurocirurgião, o médico que era o responsável pelo procedimento. Ela fez a incisão e fez errada. Começou a dissecar os planos, viu a musculatura lá da cabeça e aí auxiliou ele a cortar. E quando era um hematoma epidural, ela foi lá e rompeu a dura mater e o crânio ficou quebrado em pedaços. A aluna fez o corte sozinha e o professor e o médico assistiu. Sim, ele demarcou e ela foi fazer e saiu do plano errado. Aí ele foi lá e tentou arrumar. O estagiário mostrou essa carta que teria sido entregue à ouvidoria do HGE, relatando a atuação da estudante nos corredores do hospital. Por meio de nota, a faculdade particular onde a aluna estuda, o Centro Universitário Tiradentes, se pronunciou, confirmando que a acadêmica não estava realizando estágio oficial na instituição. O mesmo disse a faculdade SESMAC, com relação a outro aluno denunciado. Em nota, o centro negou a presença oficializada do estudante em estágio acadêmico no HGE. As denúncias de exercício ilegal da medicina vão ser investigadas pelo Ministério Público de Alagoas. O promotor criminal Anderson Barbosa pediu que a polícia abra um inquérito para apurar a responsabilidade dos envolvidos. Primeiro, existe a ilegalidade, porque os acadêmicos não podem praticar atos que são privativos dos médicos, que é a realização de uma cirurgia. Então, os fatos são graves e devem ser apurados de forma rigorosa. O Ministério Público já instaurei uma notícia de fato e estou agora na sequência requisitando a instauração de um inquérito policial para apurar
a conduta de todas as pessoas que foram envolvidas nos fatos. Os acadêmicos de medicina, o médico que era responsável pela cirurgia, porque ele tenha a responsabilidade de realizar o ato médico e que teve essa participação de acadêmicos, também a oitiva das pessoas que participaram da cirurgia, como instrumentadores, como enfermeiros, como anestesista também, e também solicitar a oitiva do diretor do HGE para saber quais foram as providências adotadas pela instituição com relação aos fatos graves que nos chegaram. Nossa equipe também procurou o Conselho Regional de Medicina de Alagoas, o CREMAL. O vice-corregedor Alfredo Aurélio Rosa disse que uma comissão está acompanhando as investigações. Perguntamos qual o limite de atuação de alunos de medicina nos centros cirúrgicos. O aluno de medicina até o 6º ano, mas ainda sem a sua carteira profissional, ele não tem nenhuma aptidão para realizar ato médico, sozinho. Toda a responsabilidade é do médico assistente do doente. Quanto à denúncia que a senhora enfatizou aqui agora, isso tem que ser denunciado e tem que ser investigado. As questões de como se dá a distribuição dos acadêmicos das diversas instituições, das diversas escolas médicas, dentro das instituições, isso é um dever da coordenadoria de estágio da instituição. Ela que coordena quem vai dar plantão, quem não vai. Existe uma carga e que lá, ao que sabemos, é muito bem coordenada. Mas o fato ocorreu e o CRM ele aguarda as investigações da Comissão de Ética Institucional, que é uma extensão nossa dentro da instituição, para poder, depois dessa apreciação dessa comissão interna, a gente avaliar se isso leva a alguma transgressão ética profissional por parte dos médicos envolvidos. Os estudantes, os conselhos de medicina não alcançam eles em relação a disciplinamento, a penalização. Os estudantes são responsabilidade das universidades. Você tem medo? Claro que tenho, porque são pessoas muito influentes. Bom, a gente procurou a direção do HGE e o hospital já havia informado desde o início dessa repercussão toda que abriu um procedimento administrativo para apurar todas essas denúncias que já vêm chegando há algum tempo. Isso não é um fato novo, não é uma novidade para a direção do hospital, porque o próprio denunciante disse que há pelo menos um mês já vinha procurando a coordenação dos estágios que funciona dentro do hospital e também a própria direção, até carta foi feita, entregue na ouvidoria para relatar esse problema, na presença de alunos externos dentro das salas de cirurgia, que tem a entrada facilitada por médicos que atuam no hospital. Então, o hospital já tinha conhecimento disso e disse que já abriu um procedimento administrativo. Agora vamos por parte, né? A gente se choca, se espanta, talvez por não estar familiarizado, né, com esse ambiente acadêmico de medicina. De fato, os estudantes precisam do espaço para aprender. A gente não nega isso. Todo mundo um dia teve que aprender, teve que treinar. Mas, primeiro, existe aí uma infração ética, porque todo estudante e médicos têm que seguir as diretrizes acadêmicas, mas também, principalmente, éticas. Então, se você goza de algum privilégio para colocar estudantes que não fazem estágio no curso lá dentro, como é que depois eles vão responder? Por algum erro, por algum crime, por alguma infração? Sequer se estão oficializados ali. As faculdades não têm nem conhecimento de que seus alunos, seus acadêmicos estão por aí em centros cirúrgicos, nesse caso do HGE, realizando qualquer tipo de procedimento. Se não há qualquer registro, não há qualquer controle. E depois como é que se vai cobrar isso? Só com a palavra do médico? Então a palavra do médico pode tudo? Se ele diz que o estudante pode e manda fazer o que ele quer que faça, é só a palavra do médico que vale? É isso? Mais do que a direção do hospital, porque com certeza, se a direção fosse consultada, não concordaria, né, em deixar que alunos que não concluíram sequer a faculdade, não estão sequer na residência, nem fazem estágio,
possam ter acesso a esses setores muito restritos. Segundo ponto é que alunos estão sendo privilegiados em detrimento de outros que fazem o estágio formal na instituição. Existe um grupo de alunos que está lá por direito conquistado. Eles foram selecionados, fazem sorteios para que os estudantes que estão realmente oficializados nesses estágios possam acompanhar cirurgias. Mas quando ele chega na sala de cirurgias, se já tem outro no lugar dele, simplesmente ele não consegue acompanhar, porque não dá para ter todo mundo. Aquilo ali não é uma sala de aula, é um centro cirúrgico. Então, o denunciante que nos procurou, e inclusive outros alunos, alegam que estão perdendo espaço no ambiente ali que deveria ser acadêmico, de desenvolvimento, conquistado, entendeu, por mérito, para que outras pessoas passem na frente. Então, existe uma infração ética que tem que ser realmente apurada e já está confirmada, porque a própria universidade, tanto o SESMAC quanto o NIT, quanto também a outra que nós procuramos, já confirmam que esses alunos não têm qualquer estágio supervisionado e eles deveriam seguir diretrizes acadêmicas que são regidas pelo Ministério da Educação, que alcançam, sim, estudantes de medicina. Agora, é verdade que nenhum estudante responde pelo ato médico. Quem responde por qualquer ato é o preceptor, né, o médico que acompanha esses estudantes. Mas se não existe qualquer oficialidade, então é assim mesmo, tá certo, vai continuar acontecendo? Não pode continuar acontecendo. E também a gente fica aqui se perguntando qual é o limite, a gente continua perguntando qual é o limite da atuação. Porque se o denunciante diz que uma aluna que não terminou a faculdade usa um bisturi elétrico para fazer um corte na cabeça de um paciente, para você que é médico ou da área de saúde, pode parecer natural, mas para nós não. Porque eu vou dizer para você sinceramente, que está aí do outro lado, deve concordar comigo. Você queria que o seu parente chegasse no HGE, depois de um acidente, está deitado lá no centro cirúrgico, e um estagiário de medicina viesse fazer um corte na cabeça dele? Eu não queria que fizessem isso comigo. Eu preferia que o cirurgião experiente fizesse, porque é uma situação uma vez na vida que você está ali e ninguém quer passar por um risco de qualquer erro. Então, a gente precisa sim questionar. Se existe a denúncia, tem que ser muito bem apurada e é importante que não exista um corporativismo falando mais alto do que as versões verdadeiras de muita gente que presencia e presenciou essas situações.